E aqui também você vai acompanhar um homem suspeito de tentar matar o próprio filho a facadas. Dá para chamar de pai uma criatura dessas? A vítima é um menininho inocente, 4 anos. Esse pai monstro foi preso logo após cometer o crime e os vizinhos tentaram invadir a UPA para agredi-lo. Criança que infelizmente tem essa vida cercada de tragédias, né? Há cerca de um ano ela perdeu a mãe, vítima da violência, assassinada, e já moraria apenas com o pai. E o próprio pai teria sido o autor dessa violência inconcebível, inacreditável. Ao meu lado está o conselheiro tutelar Benilson Sá, que conversa com a gente aqui para explicar o que acontece daqui para frente. Benilson, essa criança vai ser amparada pelo Estado? O primeiro momento é o seguinte: a prioridade naquele primeiro momento foi o atendimento médico da criança, né? Pois ela chegou na UPA num estado muito ruim, com as 3 facadas. E a equipe médica da UPA fez logo o pronto atendimento, e quando o conselho tutelar foi comunicado para que nós pudéssemos estar indo até o local e encontrar alguém da família extensa, pois a informação que a equipe do serviço social tinha é que só morava o pai, né, e a criança, e a mãe tinha falecido. E aí nós nos deslocamos para procurar a família extensa na Pinagés, né? E quando nós chegamos, a equipe ligou para nós que já tinha, os parentes já estavam na UPA. E para nossa surpresa, quando a gente vai chegando, a população, os vizinhos, né, queriam invadir a UPA para fazer justiça com as próprias mãos. E aí apareceu tia, apareceu o irmão, uma irmã da criança, e disse que a questão toda aqui, ele nunca deixou a família se aproximar depois da morte da esposa da criança. E segundo relatos, né, dos familiares de algumas outras pessoas, possivelmente ele é usuário de droga, possivelmente. E o que aconteceu? A criança foi acolhida. O pai, que estava lá naquele primeiro momento, não queria dar informação de nada. A equipe ficou ali entretendo ele até que a polícia e o conselho tutelar chegasse. Foi quando a polícia chegou, ele se trancou no banheiro, ele tentou fugir da UPA, né? Inclusive se vazou todinho, nervoso e inventando história, não falava coisa com coisa, né? Estado alterado. A polícia conteve e fez a apreensão dele, levando ele para a seccional. Aí foi no momento que os entes, né, os parentes, chegaram, e a criança ficou lá sob os cuidados da irmã e da prima, e ele foi conduzido para a seccional. Agora é o seguinte, tem um segundo momento. A criança agora está sob os cuidados no hospital, fazendo o tratamento, e após a sua saída, o conselho tutelar, junto à equipe da rede de proteção, vai fazer um estudo de caso junto aos familiares, junto aos parentes, para que saibam quem tem melhor condições de acolher essa criança, porque possivelmente esse pai, vai perder a guarda. Gente, o possivelmente até me dá aflição, porque para mim é história encerrada. Essa criança, esse menino não pode jamais voltar para a companhia desse monstro. A história se tornou pública. É um drama vivido por uma criança que mal chegou ao mundo e sofrendo desse jeito. O que não já deve ter passado esse menino nas garras desse homem aí que se diz pai, né? Que botou essa criança no mundo. Uma criança sem mãe, com certeza não tem os cuidados necessários, não por não ter mãe, mas se um pai fosse responsável, ele teria o amor que ele precisava para suprir com mais carinho, com mais atenção pelo fato de ter perdido a mãe. Mas já é uma família ali que você vê que está toda complicada. E ela tem outros parentes, né? A criança, se tem outros parentes, por isso esse estudo de caso do Conselho Tutelar é fundamental, para também observar se os parentes têm condição de assumir essa criança, de acolher essa criança, para que ela cresça em ambiente saudável, com amor, com atenção, porque também não adianta deslocar o problema. Tira das mãos do pai, porque é um problema, é um risco de morte para esse menino, e coloca nas mãos de outras pessoas que não vão conseguir. Não estou dizendo que é o caso da família, tá? A gente só está levando aqui as questões e levantando as suposições do que é melhor para essa criança. Porque o trauma, pode ter certeza, até os 7 anos, a criança, gente, ela armazena tudo que ela vê e tudo que ela sente. E aí pipoca na vida adulta. Ela pode até ter um esquecimento, porque é uma forma de defesa e a psicologia explica. Mas de alguma maneira vai pipocar lá na frente. O que esse menino passou,
quase morrer vítima do próprio pai, vai estar gravado nele para o resto da vida. Infelizmente é assim. E o repórter Matheus Monteiro foi até a casa dessa criança esfaqueada pelo pai. Lá os vizinhos e os parentes contaram como o suspeito tratava o menino. Veja só. Nós estamos nesse momento aqui na Vila de Kitnetes, no bairro da Condo, onde o suspeito, o José, de 47 anos, morava com o próprio filho, um garoto de 4 anos. De acordo com o relato da criança, ele foi golpeado 3 vezes pelo próprio pai. Esse ambiente que nós estamos mostrando agora é um kitnet. O José morava aqui com o próprio filho de 4 anos. É um local de 2 ambientes. Aqui é a cozinha, aqui é o quarto. E essa aqui é a geladeira, que o suspeito relata que a faca estaria em cima. De acordo com o relato do suspeito, a faca estaria aqui, em cima da geladeira, e a criança, no momento de brincadeira, balançando o eletrodoméstico, a faca acabou caindo por cima da cabeça dela. Só que, na unidade médica, o que agentes de saúde relataram, a criança tinha 3 ferimentos, 3 golpes. A gente percebe, vou pedir para o Mauro mostrar com todo o cuidado para o telespectador, que a faca ainda continua aqui no local. Só que, de acordo com algumas testemunhas, eles acabaram vendo o momento em que o José enforcou o próprio filho antes de cometer esse atentado brutal. E eu não gostava dos tratamentos dele, né, com o filho. Ele gritava, xingava, ameaçava. Só que toda vez que a gente se opôs, ele dizia: o filho é meu, eu crio da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Então a gente já chegou a ligar para 190 várias vezes, o pessoal já nem parava mais aqui na frente, porque toda vez ele se vitimizava, contava a história dele e eles iam embora. A gente chegou a chamar o conselho, veio uma conselheira aí. Então, o que foi que aconteceu? Ele contou a história dele, né, que a mãe da criança já morreu e que ele era pai solteiro, que ele que fazia de tudo pela criança, ele que criava, e a mulher foi embora e não levou a criança. No momento que a gente viu, a primeira ação que a gente foi, teve só ligar a moto, colocar a criança e eu fui atrás segurando ele. Aí eu fui levando ele, né, segurei ele lá, tinha uma toalha na cabeça dele, ele tava sangrando demais, que o sangue tava tão forte, que tava tão sangue bastante, que a toalha, ele tava espirrando já, e a toalha não aguentou mais. Aí quando a gente estava indo, ele estava sentadinho ainda na moto, só que chegando já perto, ele perdeu já as forças, ele chegou lá muito debilitado já, e já foi direto pra sala vermelha. Vocês nem imaginavam que o próprio pai teria feito isso? Não imaginava, porque naquele momento ele disse que realmente a faca tinha caído de cima da geladeira, mas aí eu levando o neném na garupa, ele falou: titia, me leva pro médico que a minha cabeça tá doendo muito, o papai que me bateu. O que foi que a sua filha, seu filho viu no momento ali de cima? Ele chamou a vizinha e falou que ele estava enforcando ele. Quando a vizinha já saiu, já viu ele com a criança enforcando, né, e a faca na mão dele. Ele estava com a faca se segurando. Quando ele viu que os vizinhos saiu, ele correu aí pra dentro. E a criança ficou sozinha, que aí todo mundo se desesperou da vila. Ficou todo mundo desesperado, que foi muito sangue mesmo. E ele correu pra ir, acho que pra esconder a faca. Já tentou esconder as provas? Sim, ficou pra ir, todo mundo gritando pra ele sair, não foi pra ele sair, ele não querendo sair. Tipo, acho que não queria ir pro hospital, acho que levar a criança com medo, né? Que ele sabia, né, que a criança ia falar. A criança ia falar que foi ele que fez isso com ele. Vou conversar agora com o irmão dele, sem mostrar o rosto. Queria que você falasse como ele era com o teu sobrinho. Ele era agressivo, batia nele constantemente? Olha, até onde, assim, me relatam, sim, né? Bastante agressivo. Ele sempre foi usuário, né? Ele sempre foi usuário e é meio complicado essa situação, né? Um usuário cuidando de uma criança. Isso é inaceitável. Né? Eu espero que o Conselho Tutelar, as autoridades, tentem resolver essa situação, porque não tem como, né? Não tem mais condições dele cuidar dessa criança, porque ele não só afeta a criança, como todo mundo que mora ao redor dele. Pois é, você conhece o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque quem desconhece, só vai no achismo, só segue a manada, diz que ECA existe para defender bandido. Pois o ECA é muito mais profundo e muito mais sério
do que se possa imaginar. E no Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando impõe a toda a sociedade o dever de resguardar pela integridade física, pela segurança, pela saúde, pela dignidade de uma criança. Graças ao ECA, uma criança que nem essa está sendo amparada, porque se não tivesse lei que o amparasse, ele ia morrer nas garras desse pai. Mas a lei está do lado desse menino. E o nosso dever enquanto sociedade é nos indignarmos e termos uma ação imediata para impedir que essa criança volte. Eu estou fazendo o meu papel, não só enquanto jornalista, mas enquanto cidadã, de me posicionar contra a permanência dessa criança com esse pai. E aí tem uma rede ali familiar. Se não é o pai, se não é a mãe, quem são os parentes mais próximos? É o ideal, é a criança crescer no seio familiar. Só que aí na justiça tem aquelas burocracias, mas um caso que nem esse, gente, tem que ser decisão imediata. Senão esse menino pode virar óbito. Esse pai, se tiver solto novamente, quando tiver solto, vai tentar de novo. Ele nem responde pelos próprios atos, porque se estiver ali sob efeito de entorpecente, ainda vai ter isso como atenuante. Então, presta atenção, a vizinhança já denunciava o caso e não é de hoje. As atrocidades já aconteciam, a vizinhança já ligava para o 190, ou seja, o Estado, a sociedade já estava ciente daquele problema. Conselho tutelar já havia sido acionado. E tudo acontecendo e se repetindo. Teve que chegar a esse ponto? Teve que chegar num quase homicídio? Porque foi uma tentativa e por um milagre divino, essa criança está viva. Mas olha a gravidade do que teve que acontecer para que uma providência imediata seja tomada. Vizinhança, por favor, continue denunciando, continue reclamando, continue mostrando essas atrocidades, porque é só assim que algo pode mudar, porque não é possível se calar, tampar o sol com a peneira, botar venda nos olhos, porque quem finge que não vê também é conivente, aí vai dormir como? Vai botar a cabeça no travesseiro sabendo que o inocente é espancado, é humilhado, é violentado e pode chegar a morrer porque eu me calei, porque você se calou? Não. Todo mundo que se cala está cometendo um crime parecido ao do pai, porque quem sabe que o crime acontece com uma criança do lado do seu teto, debaixo do seu nariz e não se posiciona e não faz nada, é criminoso igual.